Citações elucidativas. heitordepaola.com, 12 de fevereiro de 2009. Como todos os maiores jornais, revistas, canais de TV e universidades deste país acham uma questão de honra não só tratar os comunistas como pessoas de bem, mas insistem sempre em contratar algumas dúzias deles, pagando-lhes altos salários para que adornem o comunismo e sua história com as cores das mais altas virtudes morais e teologais, julguei oportuno reproduzir aqui algumas declarações típicas do pensamento comunista, para que os leitores que ainda o ignoram saibam, afinal, do que se trata. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não são comunistas. V. I. Lenin. Somos favoráveis ao terror organizado. Isso deve ser admitido francamente. V. I. Lenin. O comunismo não é amor, é o martelo com que esmagamos nossos inimigos. Mao Tse-tung. O ódio intransigente ao inimigo que impulsiona o revolucionário para além das limitações naturais do ser humano e o converte em uma efetiva, seletiva e fria máquina de matar. Nossos soldados têm de ser assim. Che Guevara. Até agora os camponeses não foram mobilizados, mas através do terrorismo e da intimidação, nós os conquistaremos. Che Guevara. Aos slogans sentimentalistas da fraternidade, opomos aquele ódio aos russos, que é a principal paixão revolucionária dos alemães. Só conseguiremos garantir a revolução mediante a mais firme campanha de terror contra os povos eslavos. Friedrich Engels. A principal missão dos outros povos, exceto os alemães, os húngaros e os poloneses, é perecer no holocausto revolucionário. Esse lixo étnico continuará sendo, até o seu completo extermínio ou desnacionalização, o mais fanático portador da contra-revolução. Karl Marx. Diante dos feitos dessas criaturas, nem todos os observadores tiraram conclusões simpáticas como aquelas que são diariamente repassadas ao nosso público como verdades de evangelho pelo establishment jornalístico e educacional. Veja aqui alguns exemplos. Se o que há de lixo moral e mental em todos os cérebros pudesse ser varrido e reunido e com ele se formar uma figura gigantesca, tal seria a figura do comunismo, inimigo supremo da liberdade e da humanidade. Fernando Pessoa. Um comunista é como um crocodilo. Quando ele abre a boca, você não sabe se está sorrindo ou preparando-se para devorar você. Winston S. Churchill. Ninguém pode ser comunista e preservar um pingo de integridade pessoal. Milovan Gilas. Comunismo é barbárie. James Russell Lowell. Eles, os comunistas, não precisavam refutar argumentos adversos. Preferiam métodos que terminavam antes em morte do que em persuasão, que espalhavam antes o terror do que a convicção. Hannah Arendt. A política gnóstica, nazismo e comunismo, é autodestrutiva na medida em que seu desrespeito pela estrutura da realidade leva à guerra contínua. O sistema de guerras em cadeia só pode terminar de duas maneiras. Ou resultará em horríveis destruições físicas e concomitantes mudanças revolucionárias da ordem social, ou, como a natural sucessão de gerações, levará ao abandono do sonho gnóstico antes que o pior tenha acontecido. Eric Voegelin. No meu estudo das sociedades comunistas, cheguei à conclusão de que o propósito da propaganda comunista não era persuadir, nem convencer, nem informar, mas humilhar, e para isso, quanto menos ela correspondesse à realidade, melhor. Quando as pessoas são forçadas a ficar em silêncio enquanto ouvem as mais óbvias mentiras, ou pior ainda, quando elas próprias são forçadas a repetir as mentiras, perdem de uma vez para sempre todo o seu senso de probidade. Uma sociedade de mentirosos castrados é fácil de controlar. Theodore Dalrymple. Chegamos ao extremo limite dos horrores com o comunismo, o socialismo, o niilismo, deformidades horríveis da sociedade civil e quase a sua ruína.
Leão 13. O comunismo destitui o homem da sua liberdade, rouba sua personalidade e dignidade e remove todas as travas morais que impedem as irrupções do instinto cego. Pio XI.